Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos aqueles que estão unidos a nós para esse momento especial. Que Deus abençoe e edifique a sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículos 10 até 14, onde nós lemos o seguinte: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Na nossa vida, muitas vezes passamos por dificuldades, temos lutas, enfrentamos tribulações, enfrentamos provas, situações que às vezes nos deixam preocupados ou que até nos roubam certas bênçãos, uma vida mais tranquila e mais abundante. Agora é muito importante que a gente sempre lembre que o nosso Deus é um Deus de promessas, um Deus que sempre tem uma saída para os seus filhos, que sempre tem uma palavra que é uma promessa e que quando os filhos se apoiam, se firmam nesta palavra, nesta promessa, eles encontram um caminho de saída, de vitória, de solução e de resposta, porque Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus todo-poderoso. O nosso texto aqui, ele está no contexto do exílio. O rei Nabucodonosor, com seus exércitos, havia invadido Judá, destruído as cidades e havia atacado Jerusalém. E finalmente Jerusalém também foi vencida pelos exércitos inimigos. A cidade foi destruída, as muralhas foram postas por terra, o templo foi destruído, enfim, a cidade foi queimada, foi um caos. E as pessoas foram levadas cativas para a Babilônia. Então, de repente, se estabelece uma situação extremamente difícil para Judá, para Jerusalém. Mas nesse tempo, Deus levanta profetas. Jeremias foi um profeta que profetizou durante o período do cativeiro. Ezequiel também foi um profeta que profetizou nesse tempo. Daniel foi profeta que profetizou nesse tempo. Então Deus começou a levantar profetas para liberar palavras de Deus dentro daquele contexto. E aqui no nosso texto, Jeremias, ele traz uma revelação extremamente importante. Ele diz aqui que o cativeiro seria de 70 anos. Diz aqui, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei as promessas. Então havia promessas de Deus trazer de volta aquele povo. Deus permitiu sim que a cidade fosse destruída, que a nação fosse destruída, mas Deus não esqueceu o povo. Tudo aquilo aconteceu porque o povo havia se afastado de Deus, havia pecado, havia rejeitado os princípios, as orientações e os mandamentos de Deus. Então Deus permite que aquele rei inimigo destrua Jerusalém, mas Deus, mesmo naquele caos, ele tem promessas de uma ação restauradora naquela nação, naquele povo. E, portanto, esta palavra do profeta Jeremias, ela foi, inclusive, uma palavra importante para os outros profetas, porque essa promessa é citada por outros profetas
quanto ao tempo que duraria o exílio. Então havia uma palavra de Deus que esse exílio ele duraria durante 70 anos. E então Deus interferiria e novamente traria o povo de volta para a sua terra. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus, ele é um Deus tão tremendo, porque quando a gente olha para certos problemas que nos cercam, nós, na nossa visão, na nossa forma humana de ver as coisas, muitas vezes imaginamos, uau, não tem solução, não tem resposta, o problema ele é muito grande, é impossível de reverter esse quadro, de mudar essa realidade. Mas eu quero dizer para você que por maior que pareça um problema, que por maior que seja uma dificuldade, uma tribulação, uma prova, Deus, ele sempre está acima e Deus sempre é maior. Deus, ele é um Deus para quem não há impossíveis. Por quê? Porque Deus, de qualquer forma, ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que tem planos lindos. Por isso, no versículo 11, é um dos versículos lindos da palavra de Deus, onde Deus expõe o seu coração. Ele expõe o que ele realmente pensa e quer para os seus filhos. Diz aqui, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Às vezes nós temos um tipo de pensamentos analisando certas situações que nós estamos enfrentando. Agora Deus diz, ei, parem, eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês. E ele vai adiante. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Veja que palavra linda esta. Deus diz, ei, eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesse momento, é tão importante que você compreenda que Deus, ele tem um plano, Deus tem um projeto. Mesmo que você hoje está no meio de uma tremenda crise, mesmo que você esteja enfrentando uma tremenda tempestade, mas Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de você. Diz aqui, são pensamentos de paz e não de mal. O projeto de Deus para as nossas vidas é paz, é bênção, é uma vida diferente. Mesmo que circunstancialmente nós estejamos passando por momentos difíceis. Mas o que prevalece é a palavra do Senhor, e é tão importante que você entenda o que Deus diz, eu tenho um pensamento sobre vocês. É pensamento de paz e não de mal. Para quê? Para dar para vocês um futuro e uma esperança. Deus tem um futuro diferente. Por isso é tão importante que nós creiamos. Não devemos nos apavorar, não devemos nos desesperar no meio de situações mais difíceis. Por quê? Porque Deus, ele ama e ele tem projetos e planos para mudar a nossa história. Agora vem a pergunta, ok, como ativar e tornar realidade essas promessas de mudança e transformação de Deus para as nossas vidas? Deus, através do profeta, ele nos dá a resposta. Ele diz aqui, então vocês me invocarão. Sabe, quando eu entendo que há promessas, que Deus, ele tem algo diferente, tem outra história para a minha vida, isso deve me motivar, deve me impulsionar a invocar o nome do Senhor. Invocar é buscar, é chamar para perto, é buscar um relacionamento íntimo, profundo com esse Deus, é render a nossa vida completamente a Ele, é abrir mão dos nossos conceitos, dos nossos planos e projetos e nos sujeitar completamente a esse Deus. Então é o que diz a palavra, então vocês me invocarão. Meu irmão, minha irmã, aprenda a invocar, a buscar esse Senhor, achegue-se dele, lance a sua vida, as suas circunstâncias na mão deste Deus,
porque Ele é poderoso e amoroso. Diz aqui, e se aproximarão de mim em oração, seja um homem, seja uma mulher, seja um jovem, seja alguém de oração. Orar é comunicar-se com Deus, é você tirar o peso de sobre os seus ombros e lançar todo o peso de preocupação, angústia e ansiedade nas mãos do Senhor. A Bíblia diz lá na carta de Pedro, lançando sobre ele toda a ansiedade de vocês, porque ele tem cuidado de vocês. Eu quero dizer que Deus é aquele que se propõe a cuidar da nossa vida e, claro, mudar consequentemente a nossa história. Por isso, qual é o caminho? O caminho chama-se oração, chama-se colocar diante de Deus insistentemente as nossas situações. Significa nós exercemos fé e de fato colocar na presença de Deus tudo aquilo que nós precisamos ou aquilo que Deus precisa realizar em nós para mudar as nossas circunstâncias. Uma outra coisa que é importante dizer aqui, e vocês me invocarão e me buscarão de todo o coração. Não é apenas com os lábios, mas é buscar a Deus de todo o nosso coração. Algo sincero. Isso significa um coração quebrantado, um coração realmente rendido, até mesmo com arrependimento por erros que a gente fez, porque quando nós reconhecemos que tomamos decisões erradas, que nos movemos equivocadamente na nossa vida e nos arrependemos, Deus vai olhar para nós. Por isso é tão importante que nós envolvamos o nosso coração. Deus diz que tem que partir de dentro para fora. Não pode ser apenas algo com os nossos lábios, porque a Bíblia diz que muitos honram o Senhor com os lábios, mas o coração está longe. O desejo do Senhor é que o nosso coração esteja em Deus. E quando ele estiver em Deus e nós o invocarmos, nós com certeza acessaremos o trono. E Deus, ele se inclinará na nossa direção e ele com certeza nos abençoará. Então, são orientações da palavra de Deus para que promessas liberadas venham a se cumprir, para que promessas liberadas possam ser experimentadas na prática por cada um de nós. Porque Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal. Então, é em cima disso que nós temos que orar, em cima de uma palavra linda, né, consoladora, animadora, que Deus libera na nossa direção. E aí, qual é o resultado? Aqui também nós vamos ter qual será o resultado. No versículo seguinte, no versículo 14 diz assim, e eu serei achado por vocês. Que coisa, parece que Deus está brincando de esconde-esconde, né? Mas de fato, para nós acessarmos o Senhor, nós temos que orar, invocar, buscar. São as recomendações da palavra. E quando nós fazemos isso, Deus se deixará achar. Nós acessaremos o trono, chegaremos diante da sua presença, isso é, ele considerará os nossos pedidos e as nossas demandas, ele se inclinará na nossa direção para nos abençoar. E então, diz aqui uma palavra que eu acho tão linda, diz, eu farei com que mude a sorte de vocês. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus quer mudar a tua sorte. O que quer mudar a sorte? É mudar o rumo da nossa vida. É fazer com que as circunstâncias que estamos enfrentando sejam transformadas, com que problemas e lutas com as quais nós estamos guerreando sejam removidos da nossa vida e nós entremos num tempo de bonança, entremos num tempo de paz, num tempo de tranquilidade. Deus diz, eu quero mudar a sorte de vocês, eu quero trazer para vocês uma nova realidade de vida. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus, ele se propõe a agir na nossa vida, nos mudar e nos abençoar. No caso de Judá,
Deus levantou Ciro. E Ciro libera um decreto liberando o povo de Judá para que retorne a Jerusalém. Ciro lhes permite voltar para sua terra, lhes permite reconstruir o templo, lhes permite reconstruir as muralhas e, consequentemente, reconstruir a cidade de Jerusalém. Sabe, quando Deus age, a nossa vida vai ser reconstruída, a nossa vida vai ser restaurada. Áreas que foram afetadas, onde houve problemas, derrotas, dificuldades, vão ser transformadas pelo poder de Deus. Deus alinhará a nossa vida, devolverá ao nosso coração alegria, paz, vitória, enfim, uma vida que só o Senhor é capaz de conceder. Foi o que Ele fez com Judá, foi o que Ele fez com Jerusalém. E é claro, essa palavra, ela também se dirige a cada um de nós hoje que cremos. Os princípios de Deus, eles fluem também a nosso favor. Se Deus agiu lá, naquele tempo, daquela forma, Deus vai agir da mesma forma hoje na nossa vida, quando nós preenchermos as condições que Deus estabelece para que Ele venha e haja nas nossas vidas. Eu quero dizer para você, Deus continua o mesmo. Deus é fiel para cumprir cada promessa. Deus é fiel para cumprir cada promessa. Por isso, para finalizar a minha palavra para você que talvez está enfrentando crises, elas vêm de diferentes formas e diferentes maneiras. Mas a palavra que as Escrituras nos trazem aqui, o caminho que o nosso texto traça para nós é: invoque a Deus. Segundo lugar, aproxime-se dele com plena fé e confiança. Terceiro, busque-o intensamente com todo o seu coração. Porque então, a palavra de Deus diz, Deus será achado por vocês e Deus mudará a sorte de vocês. Coloque em prática essa palavra. Experimente seguir essa receita liberada nas Escrituras. E eu digo a você, Deus te surpreenderá, agirá na sua direção, dará vitória para você. E a promessa de paz e de um futuro de esperança será uma realidade na sua vida. Deus abençoe a todos. Eu quero orar por você. Talvez você está enfrentando uma situação difícil. Eu quero desafiar você a colocar diante de Deus, diante desse Deus todo-poderoso, diante desse Deus que tem promessas imutáveis, esse Deus que é fiel e é plenamente confiável. Coloque nas suas mãos. Deus vai estender a mão, vai te abençoar. Senhor Deus, eu quero colocar cada pessoa que está participando desse momento, que está recebendo esta palavra. Senhor, eu não conheço o coração das pessoas, mas Tu conheces. Deus, eu sei que há pessoas que estão enfrentando lutas, eu sei que tem pessoas que estão passando por tribulações, eu sei que tem pessoas que estão talvez até decepcionadas por causa de tantas dificuldades ao seu redor. Pai, mas a minha oração é que hoje o Senhor comece, ó Deus amado, um processo novo na vida dessas pessoas. O Senhor, por causa do seu tremendo amor, por causa da sua misericórdia e também, é claro, por causa do seu poder, o Senhor comece a tocar e agir nessas vidas. Pai, que o Senhor comece a tocar nas áreas de dificuldade. Começa, meu Deus, a liberar graça e poder. Começa, Senhor Deus, a devolver a paz que, ó Deus, foi roubada dos corações. Pai, que, ó Deus, a esperança seja restabelecida, meu Deus, que cada um creia que o Senhor tem um futuro novo, que o Senhor tem uma nova história preparada para aqueles que confiam verdadeiramente no Senhor. Pai, eu quero liberar o Teu poder sobre cada pessoa que me ouve neste momento. Pai, manifesta o Teu poder, mostra a Tua grandeza, Pai, impacta as vidas e os corações, Pai, para que mais pessoas realmente se rendam ao Senhor, entregue a sua vida a Jesus e possam viver essa vida de paz e de abundância,
que o Senhor conquistou a alto preço na cruz do Calvário, dando a sua vida em favor de todos. Pai, que agora dessa cruz emane vida, bênção, transformação para todos aqueles que estão conectados conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a presença de vocês nesse tempo de culto e quero, antes de finalizar, só convidá-los para o final de semana. Nós temos no sábado a Junção Livres, que é a reunião dos jovens. Você é nosso convidado. Venha, participe, seja abençoado. Domingo, 2 cultos da família, 9 horas, 19 horas. Venha reunir conosco, venha cultuar este Deus. Venha adorar esse Senhor e venha experimentar a manifestação poderosa deste Deus na sua vida, respondendo anseios, transformando situações, levando você a uma vida de paz e de abundância. Obrigado por você ter assistido esse momento. Deus abençoe a sua vida e a sua família.